algumas aulas que acabam virando referência, viram marcos em determinado assunto. E a gente deu uma aula que as pessoas classificaram como um divisor de águas nesse assunto, educação financeira. Um passo a passo, simples e prático, que mostrou para todo mundo o que fazer para caminhar para esse equilíbrio da vida financeira. As pessoas ficaram encantadas e muita gente pediu para poder assistir de novo, para fazer anotações e para poder convidar outras pessoas para assistir também. Se você não assistiu essa aula ou quer assistir de novo, uma notícia maravilhosa. A gente liberou o replay, mas liberou por pouquíssimo tempo. E no final da aula, todos os presentes que a gente preparou para quem assistir vão estar lá. Para você também que vai assistir o replay, tá bom? Corre lá, antes que saia do ar. De outubro, 7h02 da manhã, estamos ao vivo, horário de Brasília. Muito obrigado para todo mundo que já está por aí nos acompanhando no nosso chat. Estamos com 1.500 pessoas já antes do começo do programa. Maravilha, né? Este programa só cresce, parece, né? Parece que cresce, né, o Gabriel? Tudo bem, Gabrielzinho? Tudo certinho, né, Mari? Contigo? Tudo bem, foi tudo bom o seu final de semana? Que maravilha, foi maravilhoso. Maravilhoso? Que bom, que maravilha. Teve sol, teve céu limpo, teve tudo. Bom. Teve sol, o céu tava limpo, exatamente. O céu sem fumaça, né? Como é que foi o final de semana de vocês também? Foi ótimo, foi bom, foi mais ou menos, enfim, né? Espero que tenha sido tudo dentro dos conformes. Se você quiser também, comente como foi o seu final de semana no nosso chat, vai chegando por aí, vai deixando o seu like, ativando o sininho, assinando os canais. Nós estamos ao vivo, claro, nos canais do YouTube do CL Notícias, do Leandro Demori e do Eduardo Moreira. Você também pode nos acompanhar por todas as redes sociais por aí, espalhadas por aí. Claro, a gente concentra mais a nossa audiência no YouTube, mas se você ficar confortável em acompanhar pelo Instagram, muita gente fala que nos acompanha aí pelo Instagram, pelo Facebook, fique à vontade, pode deixar o seu comentário também. Os comentários são puxados aí todos para os nossos comentários aqui, para a gente sacar de onde vocês estão acompanhando este programa. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos acompanha também fora do Brasil, uma audiência grande do Desperta também de pessoas que moram fora do país. Brasileiros e estrangeiros, já recebi também mensagens de pessoas que não são brasileiros natos, mas que acompanham a situação do Brasil e pegaram o hábito de acompanhar aqui o Desperta todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 horas da manhã, para entender o que está acontecendo no Brasil. Claro, as notícias, mas também o contexto das notícias, né? Porque sem contexto não somos nada, né, Gabriel? Informação jogada ao vento, né? Informação não é conhecimento, né? Dados puros não transformam nada em conhecimento. Então a gente ajuda aqui toda manhã, vocês também nos ajudam no chat, vão mandando as suas dicas, as suas opiniões, as suas posições sobre as coisas, às vezes convergentes, às vezes divergentes, e tudo certo, faz parte da democracia a gente ter algumas divergências, tá tudo bem, tá tudo beleza. Olha, se você quiser nos acompanhar pela televisão também, lá em Salvador, na Bahia, pela TV Quirimurê, em Porto Alegre pela Pop TV, aliás, na sexta-feira uma pessoa da nossa comunidade mandou uma foto, estava num hotel, né, em Porto Alegre, e o hotel estava transmitindo lá o CL Notícias segunda edição, já no final do dia, 6 horas da tarde, na televisão. Então você pode selecionar aí no canal de televisão, em Porto Alegre Pop TV, em São Paulo na TVT e também em 3 emissoras de rádio. Se você tem o hábito de ouvir rádio, já coloca aí no seu dial, temos 3 emissoras de rádio que transmitem o Desperta neste horário da manhã também. A Rádio Cantareira, a Rádio Brasil Atual e também a Rádio Heliópolis. É só procurar no seu rádio aí que em algum momento você ouvirá a minha voz, né? A minha voz estará por aí nas ondas do rádio. É muito bom ter a companhia de todo mundo que está por aí, está no trânsito agora, está chegando no trabalho, está indo para o trabalho, está saindo para viajar, está chegando de viagem, está indo para a escola, enfim, a galera que está se movimentando por São Paulo. São Paulo, que aliás vive um momento de caos, mais um, a gente vai mostrar por quê aqui. A gente já falou da Enel outras vezes, vou mostrar de novo aqui então, né? Privatiza que funciona, o papo é esse, né? Então a gente vai mostrar por que a Enel não está funcionando. São Paulo teve um vendaval muito forte, se eu não me engano na sexta-feira ainda, né? A gente, aliás, alertou aqui no Desperta SL, para quem acompanha o programa, nós alertamos que o clima ia ficar feio em algumas regiões do Brasil, a chuva que estava no sul do país rumou em direção às regiões centro-oeste e principalmente sudeste. Alertamos aqui, inclusive, que você busque sempre a previsão local para se proteger desses eventos climáticos. Agora, São Paulo, aparentemente, em relação à energia elétrica, a única coisa que tem para fazer é mandar essa empresa italiana embora, né? Porque, olha, é um negócio inacreditável a incompetência. São Paulo chegou a ter no final de semana mais consumidores
sem energia elétrica do que a Flórida do furacão Milton, Gabriel. Estava sendo anunciado o maior furacão de todos os tempos, aquela coisa toda, ele acabou tocando o solo com uma força muito menor do que o esperado, ainda bem, né? Por sorte. Claro, causou muita devastação, muitas mortes também nos Estados Unidos, né? Se eu não me engano, uma dezena de mortes, muita gente sem luz, inundações, e São Paulo conseguiu a proeza, parabéns, viu? A proeza de ter mais gente sem energia elétrica do que uma terra tocada por um dos maiores furacões já medidos na história. Esse é o dado que nós temos aqui e vamos trazer para vocês. Até agora, segunda-feira pela manhã, temos aí quase 800 mil pessoas sem energia elétrica em São Paulo, sem previsão de retorno, dito pela boca do próprio executivo da empresa italiana Enel. Esse é o resultado que temos por aí. Ah, era assim antes? Não era assim antes? Não, aparentemente não era assim antes, não lembro. Alguém lembra de ser assim antes? Né, o privatiza que tudo melhora? Bom, tá aí o resultado. A gente vai falar sobre isso e sobre muito mais aqui. Eleição de São Paulo, claro. Temos aí uma pesquisa que foi feita a nível nacional para entender mais ou menos como está a cabeça do eleitor para as eleições de 2026. Pablo Marçal aparece em segundo na frente do Tarcísio. Eu vou explicar essa pesquisa. Acho uma pesquisa fora de lugar e vou explicar por quê. Essa pesquisa é fora de lugar. Tudo bem, a pesquisa mede a fotografia do momento, mas a fotografia do momento tem um rescaldo de uma campanha do Pablo Marçal que acabou de terminar. É óbvio que ele vai ter bastante intenção de votos, né? O cara que fez 1.700.000 votos em São Paulo, quase chegou no segundo turno, é meio evidente, né, por ele estar em evidência, que ele vai ter uma intenção de votos grande, tá? A gente vai mostrar isso aqui, a pesquisa Quest que saiu. Vamos lá então começar o programa de hoje, olha só. Os clientes no Brasil têm até quarta-feira para sacar 8,6 bilhões do sistema de dinheiro para receber aquelas granas esquecidas que você tem, sabe? Tem 8 bi e meio parado. Até quarta-feira é a data limite para você recuperar esse seu dinheiro. O prazo para resgatar os recursos vai até, portanto, 16 de outubro. Após a data, esses valores serão incorporados ao Tesouro Nacional. O Ministério da Fazenda diz que a medida não se trata de confisco, e que possivelmente haverá 30 dias adicionais para contestação. Então até quarta-feira você pode solicitar o saque e depois talvez, possivelmente, segundo o Ministério da Fazenda, vai ter 30 dias para contestar isso, mas aí é um outro procedimento, vai ter mais trabalho. Então é o seguinte, ó, eu tenho falado sobre isso aqui bastante, né? Porque vai que você tem uma bolada lá e não sabe, às vezes pode ser R$100, né? Mas teve gente que não sabia que estava perdida essa grana, foi lá, tinha 10 conto, 12, 15 mil, 20 mil, 30, 50 mil, porque é tanta coisa que aconteceu nesse país, de grana que metem a mão no nosso dinheiro, muitas vezes, né? É plano econômico, é seguro que faliu, é isso, é aquilo, que possivelmente muita gente aí tem dinheiro esquecido e não sabe. Aliás, você pode consultar até mesmo um advogado para saber em relação a familiares que já morreram, que podem ter esse dinheiro esquecido também, como você faz para resgatar, né? Então você tem alguém na família que já faleceu, mas teria direito a esse dinheiro, você pode consultar um advogado também para entender, né, como é que faz para resgatar essa grana. Segundo o BC, são 8,6 bilhões de reais. O sistema permite consultar pessoas físicas, inclusive as falecidas, e empresas que deixaram valores para trás em bancos, consórcios e outras instituições. O projeto, que já havia sido aprovado pelo Congresso, estabelece que o dinheiro esquecido não resgatado por pessoas físicas e jurídicas poderá ser incorporado ao Tesouro Nacional, ou seja, vai sumir essa grana, hein? Vai para o caixa. Em nota enviada ao site G1, onde estamos lendo essa notícia neste momento, o Ministério da Fazenda explicou que além dos 30 dias para resgate após a publicação da lei, os clientes terão 30 dias para contestar o recolhimento dos recursos pelo Tesouro, ou seja, depois de quarta-feira, mas aí você sabe, né? Pode entrar no buraco negro da burocracia. A Fazenda reforçou que os interessados terão prazo de 6 meses para requerer judicialmente o reconhecimento do seu direito ao depósito. Logo, não há que se falar em confisco, claro, né? Caso não haja contestação do recolhimento, os valores serão então incorporados de forma definitiva como receita orçamentária primária, destacando que os recursos serão considerados para fim de verificação de cumprimento de meta do resultado primário, ou seja, para fazer lá o tal do superávit, né? Não vai ser nem usado esse dinheiro, ele vai ficar paradinho lá, porque o governo está tendo que arrecadar dinheiro de tudo que é lugar,
E esse é um desses lugares. De acordo com o Banco Central, uma única pessoa tem 11 milhões e 200 mil reais esquecidos. Será que é você, Gabriel? Será que você tem 11 milhões esquecidos para sacar? Se Deus quiser. Olha, Gabriel, tem uma má notícia para você. Deus não tá nem aí para você, tá? Deus tá ocupado com outras coisas. Ai, ai. Entre pessoas jurídicas, a cifra mais alta disponível para resgate é 30 milhões de reais. É claro que a média não é essa, né, gente? Não é uma Mega Sena que está esperando você lá, né? O BC informou que até o momento o maior saque do dinheiro esquecido foi feito por uma única pessoa física que tinha grana parada lá, não sabia que tinha essa grana, quase 3 milhões de reais. A bolada foi resgatada em julho de 2023. Os maiores valores sacados, portanto, foi esse de 2 milhões e 800 mil. O segundo valor mais alto foi 1 milhão e 600 mil. E o terceiro valor mais alto foi 750 mil reais, que foi sacado em março deste ano. Entre as pessoas jurídicas, o valor mais alto sacado, por enquanto, 3 milhões e 300, o segundo 1 milhão e 900, o terceiro 610 mil. Segundo o Banco Central, quase 1 milhão de pessoas têm até R$1.000 para sacar. Além disso, 5 milhões de pessoas têm entre 100 e R$1.000 esquecidos. Então, o grosso, né, o contingente maior de pessoas tem pouca grana, claro, né? A maior parcela de beneficiários é quem tem até R$10. São 33 milhões de pessoas que têm até R$10 para sacar, mas é seu, né? Ah, é só 10, mas é seu. Vai lá, entra no sistema lá do Valores a Receber para você sacar essa grana que eventualmente está esquecida lá. Então, quase 1 milhão de pessoas têm acima de R$1.000 para sacar, aí pode ser 1.000, 2, 3, 30, 40, 50, acima de 1.000 pode ser qualquer coisa, né? Mas a maioria mesmo está aí de valores entre 10 e R$1.000, a imensa maioria das pessoas. Se tiver 500 lá, tá bom já, né, Gabriel? A graninha tá lá parada, né? É sua, né? Pode gastar. Se tiver 10 pilas já tá bom, agora é um pastel. Se tiver 10 pilinhas já dá uma pasteleira, né? A pasteleira paga pelo Campos Neto, na verdade não é dele, o dinheiro é seu, né? Esse dinheiro foi confiscado em algum momento, né? Isso aí é por vários procedimentos que aconteceram ao longo dos últimos anos, processos judiciais, revisão de juros cobrados em taxas de administração, se você fez um consórcio, um seguro de vida, né? Se você tinha dinheiro numa aplicação bancária e eventualmente uma taxa de administração foi contestada e depois a justiça acabou derrubando, essa grana teve que voltar para o fundo e tal. Então tem várias situações ao longo da vida aí que eventualmente você pode ter sido beneficiado por uma decisão judicial, por exemplo, não sabe, tá? Então consulte o sistema, inclusive para pessoas já falecidas, esse dinheiro é de direito e pode ser recuperado. Olha, dois falecimentos importantes no final de semana, né? Aos 73 anos morreu o publicitário Washington Oliveto, no Rio de Janeiro. Um dos mais premiados publicitários brasileiros, Oliveto foi um dos grandes criadores da propaganda no Brasil, na época que a propaganda era... Hoje em dia já ninguém mais dá muita bola para propaganda, né? Mas eu sou de uma época, Gabriel. Que ano você nasceu, Gabriel? 97. Não. 2006. 2006. Ah, chutei baixo ainda. 2006, Gabriel. Quantos anos tu tem, Gabriel? 2? Ai, trabalho infantil no ICL. Denúncia. Temos trabalho infantil no ICL. Ai, que absurdo, velho. Bom, eu que nasci em 81, né? Os anos 90, principalmente, foram acho que a grande década da propaganda, né? A propaganda era antes da internet, para quem não pegou essa época, as propagandas eram, assim, super comentadas. Sempre que saía uma propaganda nova, virava meme, não existia nem esse conceito de meme ainda, né? Mas virava bordão, a gente falava na escola, virava piada. Realmente a publicidade, ela era incorporada no dia a dia do brasileiro, era uma coisa bem incrível, era uma produção cultural de massas, né? Claro, um negócio feito para vender produto e serviço, né? No fim das contas, uma coisa no Brasil e no mundo dito ocidental, largamente para favorecer a roda do capitalismo, obviamente sabemos disso. Mas era quase um bem cultural, né? A publicidade no Brasil. A gente tinha pouco acesso à informação, não tinha vídeo, não tinha celular, não tinha nada, né? Era basicamente viver de assistir televisão. E a publicidade, ela
aos poucos no Brasil ela foi sendo incorporada também à nossa vida cultural, né? Muita coisa. O Washington Oliveto fez propagandas memoráveis, né? Quem não lembra do cara do Bombril, né? O cara aquele das propagandas do Mil e Uma Utilidades. A propaganda clássica do Oliveto também, o negócio do primeiro sutiã, coisas assim que quem é um pouquinho mais velho aí vai lembrar, né? E era tudo muito incorporado na vida cotidiana brasileira, cultural, entrava na linguagem também, né? Virava bordão, virava piada entre as pessoas também. Então, o Oliveto é dessa cepa, né? Dessa época, os publicitários chegaram a ser mega celebridades no Brasil. Hoje a gente não sabe mais o nome de um publicitário, né? Mas chegaram a ser mega celebridades no Brasil, citados em programas de televisão, entrevistados, viravam personagens de programas de humor, eram realmente estrelas, ganhavam fortunas, né? Rios de dinheiro, sempre foram pessoas, esses caras estavam no topo, né? Washington Oliveto, Nizam Guanais, caras super bem sucedidos também, né? Super requisitados. E até alvo de violências, né? O Washington Oliveto chegou a ser sequestrado durante um tempo, conseguiu fugir do cativeiro, né? Então, assim, eram celebridades. Eram celebridades, de fato, da vida cultural brasileira, uma espécie de influencers, a gente teria hoje os influencers, né? Um pouco como são os youtubers, a galera da internet e tal, não sei o quê. Os publicitários estavam muito nesse lugar, assim, e o Washington Oliveto talvez seja a maior expressão disso. Criador, inclusive, de coisas super importantes, né? Foi um dos fundadores da democracia corintiana, o Washington Oliveto, criador de jingles famosos, de música, se não me engano, aquela do Jorge Benjor da W Brasil, né? Alô, alô, W Brasil, se eu não me engano, a composição é dele, né? W Brasil, aliás, era o nome da agência do Washington Oliveto, né? Então, acaba um pouco, né? Uma era, assim, com o falecimento do Oliveto. Ele estava internado desde junho no Hospital Copa d'Or, no Rio de Janeiro, por complicações pulmonares. Morreu de falência múltipla de órgãos, nascido em 1951, começou na publicidade no final dos anos 60, ganhou aí vários prêmios em Cannes, aquela coisa toda, né? Super premiado e uma figura importante aí do Brasil, com todas as suas idiosincrasias e, né? Contradições, tudo, né? Um cara que tem uma vida importante, né? Escreveu 4 autobiografias. Publicitário falando de si mesmo não é novidade, né, Gabriel? 4 autobiografias, parece jornalista até. Livro sobre o Corinthians, enfim, bastante coisa, né? Em 2013, o samba enredo da Escola de Samba Gaviões da Fiel foi sobre a história da publicidade e homenageou o Oliveto. Deixou 3 filhos, Homero, e 2 gêmeos, Antônia e Theo, e as condolências à família aí também. E uma outra morte importante desse final de semana foi do comediante Ari Toledo, um outro ícone, né? 87 anos. O artista combinava música e humor em apresentações em teatro e televisão. O Ari Toledo também um personagem, né, pré-internet, nascido em 1937, ou seja, atravessou o século XX quase todo. Um quarto do século XXI, né? Uma vida longeva, quase 90 anos. Também, para quem acompanhava a televisão nos anos 80, os anos 90, o Ari Toledo era um cara que estava onipresente na televisão, né? Nos programas de auditório, nos programas de humor, nos domingos na televisão brasileira. O domingo era o grande dia da televisão, né? No SBT e na Globo principalmente, aquela briga, Faustão e Gugu e Silvio Santos e tal. E o Ari Toledo era um super personagem dessa história, lançou vários livros de piadinhas, né? Geralmente eram aquelas piadinhas mais sujas, né? Fazia muita daquelas piadas de criança, né? Do Joãozinho na escola e tal, não sei o quê. Hoje em dia, talvez muitas delas não caibam mais, né? Na vida que a gente leva, com uma consciência um pouco maior sobre as diversidades, aquela coisa toda, mas foi um cara super importante. Teve várias peças censuradas, né, pela censura, pela ditadura militar. Aliás, músicos e comediantes foram super censurados na época pela ditadura militar. Faleceu, então, portanto, Ari Toledo aos 87 anos. Tinha sido internado com pneumonia. A causa da morte não foi divulgada, natural de Martinópolis, no interior de São Paulo. Começou a trajetória como ator no Teatro de Arena, quando se mudou para São Paulo aos 22 anos. Cantor de estilo satírico, Ari Toledo fez carreira com shows em que entremeava música, anedotas
e contação de histórias, acumulou um acervo de mais de 30 mil piadas que contavam em shows, discos, programas de TV e livros. Ari Toledo foi preso por piadas sobre o AI-5. Ao terminar o espetáculo, disse ele, né? A piada era: quem não tem cão caça com gato, clássico, né? E quem não tem gato caça com ato. Ato, né? O ato institucional número 5 que fechou realmente o regime no Brasil na época da ditadura militar, instituindo aí várias proibições, né? Quem fala em censura hoje no Brasil, do Xandão e tal, não sei o que, é apenas um idiota, desinformado ou mal intencionado, né? Já falamos várias vezes aqui, censura durante os anos 70 no Brasil e 80 significava, de fato, uma pessoa da ditadura militar lendo o jornal antes do jornal ser publicado. O nome disso é censura. Todo o resto é mimimi de chorão que perdeu a eleição, tá? Para deixar bem claro para vocês. Que não sabe lutar a luta democrática e que acha que liberdade de expressão é ilimitada para cometer qualquer tipo de crime, barbaridade e absurdo. Né? Nessa época era diferente, o cara realmente tinha que passar suas peças de teatro antes, aí os censores liam, tem vários documentos históricos que mostram isso, né? Aí vetava, essa piada não, essa sim, essa aqui muda essa frase, muda essa palavra, isso aqui pode, isso aqui não pode. Isso aí antes da peça ir para o teatro, do filme para o cinema, do jornal ir para a banca, tinha censores sentados nas redações dos principais jornais do Brasil, nas rádios, na televisão, lendo o que os redatores escreviam lá antes de colocar o jornal no ar. O nome disso é censura. Se você acha que censura acontece no Brasil hoje, você é apenas um idiota. Apenas um idiota. No mínimo mal informado. Né? Assim, no mínimo mal informado. Então pode acompanhar o Desperta aqui que a gente vai informar você também sobre o que acontece na vida real, né? Aí foi preso, terminou o espetáculo, já estava no camarim policiais do DOPS, Departamento de Ordem Pública, aguardando para ser preso. Torcedor do Corinthians também, né? Assim como o Washington Oliveto. Muito bem, nossas condolências aí, né? São Paulo, hoje pela manhã, ainda tem 790 mil clientes sem luz, 44 horas depois da chuva. Na tarde de domingo, a Enel divulgou um novo informe sobre apagão em São Paulo. Segundo a concessionária, 790 mil clientes continuam sem luz. 790 mil clientes. Ou seja, não são pessoas. Porque você tem a conta de luz na sua casa, no seu nome, mas você não mora sozinho, possivelmente mora mais gente com você, né? Então, não é 790 mil pessoas. É mais, dá para chutar por baixo, fácil, a conta fácil é o dobro. Conta fácil é o dobro. Porque, mas muita gente mora sozinha. Sim, mas muita gente mora com outra pessoa e muita gente mora com 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas, 6 pessoas, né? Então, a chance maior é desse número ser do dobro para mais do que para menos, óbvio. Então, 790 mil clientes são as pessoas que têm o nome na fatura. A gente está falando aí de milhões de pessoas sem energia elétrica há 45, 46, 50 horas em São Paulo. Desde sexta-feira, a tempestade deixou 2 milhões de imóveis sem energia. A Enel conseguiu restabelecer o fornecimento, por enquanto, de 1,3 milhão de clientes. A empresa informou também que equipes do Rio de Janeiro e do Ceará foram deslocadas para ajudar nos trabalhos. A gente já vai ver por quê. Por que São Paulo está precisando de ajuda de gente de outros estados? Por quê? Vamos mostrar aqui para vocês, dado objetivo, fato acontecido, da realidade. A opinião não interessa aqui, né? Eu acho melhor o privado, o público. Não, a gente vai mostrar como o privado faz gestão desses recursos que são fundamentais para a população. Transporte, energia elétrica, água. Preparem-se. Sabesp, privatizada. Preparem-se. Preparem-se. Levanta a mão para cima para torcer. É o que tem para fazer agora. Gestão privada de bens, serviços essenciais para a população, gente, vai visar apenas uma coisa para a empresa: lucro. Fechar o ano no azul. O consumidor que se dane. Se tiver que demitir, eles vão demitir, enxugar, reduzir, piorar. Porque se faz tudo isso, tem mais lucro. Você tem um monopólio de distribuição. Gente, se a Enel mandar todo mundo embora amanhã e ficar só o porteiro, eu estou falando sério aqui, eles terão mais lucro.
Você tem opção na sua casa de escolher o fio de luz da empresa que você quer comprar? Não tem, né? Não tem. Então no Brasil, o Brasil é um país genial, né? A gente coloca na mão de empresas privadas que podem falir. Ah, mas estatal pode falir também? Não, estatal não pode falir, gente. Estatal não pode falir porque no limite o governo vai botar dinheiro lá dentro. No limite, precisar, vai botar a grana lá dentro, pronto. Acabou. Né? Se for federal, então, mais ainda, o governo no limite imprime dinheiro. Tem autoridade monetária, tem capacidade de impressão de moeda. Ah, mas só no Brasil? Não, no mundo todo, gente. O mundo todo está imprimindo dinheiro adoidado desde a crise dos bancos de 2008, tá? Imprimindo dinheiro adoidado. Mundo todo, Estados Unidos, Japão, França, Alemanha, Itália, todo mundo. Todo mundo. Então parar com esse papinho que é só no Brasil também. O brasileiro se acha especial, né, Gabriel? Tudo é só no Brasil, né? Ah, e só no Brasil, que não é só no Brasil não, gente. O mundo é meio virado mesmo, tá? Não tem nada de especial aqui. Mas nada mesmo. Então se a Enel mandar todo mundo embora amanhã, é bom pra Enel. É bom pra Enel. A Enel precisa apresentar balanço na Itália. Tá? Ela é uma empresa privada, controlada, o seu maior acionista é o governo italiano. Então a gente conseguiu a proeza de privatizar as nossas estatais para estatais estrangeiras. Isso acontece em várias áreas, né? Tem estatais espanholas aqui no Brasil operando, italiana, chinesa, estadunidense, tudo que é lugar, alemã, tá tudo aí. Tudo aí. Ou nós somos um bando de otário, ou eles, né? Quem será que é o otário na história, Gabriel? Se os estados soberanos europeus, principalmente, estão usando as suas estatais para comprar empresas públicas no Brasil, quem são os otários aí? Será que é a gente, é otário? Ou será que são eles? A cidade de São Paulo, claro, é a mais afetada. Na cidade, 500 mil de casas sem energia, 500 mil de casas. Ou seja, vamos fazer o cálculo de quantas pessoas, só pegar a quantidade média de pessoas que moram numa casa em São Paulo, deve ser de 2 para cima, óbvio. Então a gente está falando de mais de 1 milhão de pessoas sem energia elétrica, principalmente Jabaquara, Campo Limpo, Pedreira e Jardim São Luís. Além disso, os municípios mais afetados são Cotia, São Bernardo do Campo, Taboão da Serra. A Agência Nacional de Energia Elétrica diz que a reação da Enel ao apagão foi abaixo da adequada e cobra o quê? Mais funcionários. E vai ter mais funcionários? Não vai ter mais funcionários. A gente vai mostrar aqui o que fez a Enel assim que assumiu. A energia de São Paulo demitiu 1/3 da força de trabalho. Nós já falamos sobre isso esse ano, aqui quando teve um apagão em São Paulo. Os caras, a primeira coisa que fazem é demitir, porque isso aí bomba o balanço da empresa. Bomba. Se você demite, você tem 10 pessoas trabalhando numa repartição, tá? Na sua firma aí, onde você trabalha. Empresa, privada, qualquer lugar. Tem 10 trabalhando, Gabriel. Se demitir 3, a empresa vai parar? Não. O que vai acontecer? Os 7 vão assumir o trabalho dos 3 que foram embora, né? Não vai ter menos trabalho, não, né? Não vai ter menos trabalho. Né? Tem 10, manda 3 embora, os 7 que ficaram já sabem que, né, se deu mal. Muito triste. Né? Muito destreza, né? Muita destreza. Né? Vai assumir o trabalho. A empresa vai parar? Não, não vai parar. Agora, quando der uma emergência, aqueles 3 vão fazer falta. Porque no dia a dia você dá um jeito. No dia a dia dá um jeito. É o que a Enel fez, é o que todas fazem. No dia a dia, você lá em Porto Alegre, a Equatorial Energia, mesma coisa. Mesma coisa. Da última vez que deu apagão na cidade, em Porto Alegre, mesma coisa. Você vai ver lá, quando assumiu também, demissão. É a primeira coisa que você faz. Você demite uma pessoa de uma empresa, o seu balanço já respira. Né? Ah, mas a máquina inchada, não sei, bom, tá aí, então a máquina enxuta. Vocês estão vendo, ó, população de São Paulo, vamos enxugar a máquina. Bom, a Enel é uma máquina enxugada. Vocês estão tendo a prova do que é uma máquina enxugada. Quem fala em enxugar a máquina, tá aí, ó. Tá aí, não reclama, tá? Vocês estão com a energia da cidade hoje gerenciada por uma máquina enxugada chamada Enel. Esta máquina enxugada é uma empresa controlada pelo Estado italiano, ou seja, no limite, até podemos chamar de estatal. Não é estatal pura, o governo italiano controla através de uma fatia majoritária, tá? Mas é uma empresa de capital misto, controlada pelo Estado. Então, vocês querem saber como funciona uma empresa enxugada? Vamos enxugar a máquina. É assim. É assim.
Estou dizendo que não tem problema em empresa pública? Não. Só que a empresa pública, ela não coloca, idealmente, o lucro na frente do serviço ao consumidor. Essa é a grande diferença. E se ela precisar de grana, o Estado está ali para botar. E se ela precisar de grana emergencial, o Estado vai botar grana emergencial. É mais fácil, o caixa é mais fundo. Pode até, no limite, ter prejuízo. Pode ter prejuízo. Pode. Um prejuízo controlado? Pode ter. Quer ver um exemplo? A gente já deu o exemplo das enchentes no Rio Grande do Sul. Varreu várias cidades. Qual foi uma das primeiras coisas a abrir nas cidades? Eu estava lá, então eu vi, tá? Ninguém me contou. Qual foi a primeira coisa a abrir? A abrir, por exemplo, na cidade de Roca Salles, dos serviços que eram essenciais ali, pouquíssimos dias depois da enchente. Uma agência da Caixa Econômica Federal. Como eles fizeram isso? Com um caminhão, uma agência móvel. Levaram um caminhão da Caixa Econômica lá e estacionaram na frente da prefeitura, que é onde estava concentrando os esforços. Para quê? Para as pessoas poderem emitir cartão que perderam na enchente, pagar conta, retirar os benefícios, uma série de coisa. Você acha que a Caixa Econômica Federal teve lucro ou prejuízo com esse caminhão estacionando lá? Teve prejuízo, óbvio. No primeiro momento ali é só gasto. Uma empresa privada optaria por fazer isso? Dificilmente não. Tanto não que não fez lá em Roca Salles, Mussum, né? Não fez. Não tinha caminhão de empresa privada lá. Se você tinha que pagar uma conta da loja lá, sei lá, o quê? Lá nas cidades pequenas não tem loja Renner, sei lá, uma dessas lojas aí. Você tem um crediário numa loja de eletrodoméstico. A loja foi varrida pela enchente. Ah, meu filho, sei lá, dá seus pulos. Ah, mas não dá para ir na loja, sim, a loja vai abrir. Teve algum caminhão da loja de eletrodomésticos que abriu uma lojinha pequena ali para você não pagar juro, para você pagar o crediário, para não ficar pendurado, para não ir pro Serasa? Claro que não, cara. Claro que não. Não teve nem vai ter, não vai mandar. É prejuízo. O cara lá vai fazer conta e falar, dane-se, meu, o cara lá de Mussum, dane-se, Roca Salles, dane-se, pega o carro, vai para Lajeado, se vira, tô nem aí para você. Melhor ainda que não pague. Vai pagar juro depois. Bom para mim. Essa é a diferença. A agência dos Correios rapidamente foi restabelecida nessas cidades. Teve lucro a agência dos Correios nesse primeiro momento nas cidades? Claro que não, teve prejuízo. Teve que gastar, vai fechar no vermelho. Faz obra emergencial, coloca dinheiro lá, bota para rodar e tal, não sei o quê. Por que faz isso? Porque é pública, porque pode ter prejuízo, pode escolher ter prejuízo pontual. Para servir a população, esse é o objetivo da empresa pública. Aí você coloca um serviço essencial como energia elétrica, sobre o qual o consumidor não tem controle. Você não pode comprar de outro lugar, raras vezes pode comprar, tem um mercado livre de energia no Brasil, mas é muito pequeno, é complexo, as pessoas não entendem, não é nem divulgado, não sabe. Empresa privada. Eles vão até o limite do financeiro, do caixa. Gente, a Enel não vai arriscar ter nenhum tipo de prejuízo em São Paulo para servir a população. Você vai ficar sem energia elétrica, problema seu. Dane-se. Essa é a mentalidade, não mudará, não será diferente, porque a empresa tem que apresentar balanço positivo lá na Itália. Esses investimentos no exterior é para levar dinheiro para fora, não é para nem ficar aqui, tá? É para levar dinheiro para fora do Brasil. Onde está a matriz, onde está a cabeça, onde as ações são cotadas em bolsa, que não é na Bovespa, é na Bolsa de Milão. É em outro país, outra moeda. O dinheiro coletado pela Enel aqui, dessa empresa privatizada, que você paga, ele vai pagar a pensão dos velhinhos italianos, não a sua, não do seu pai, não do seu avô. O dinheiro vai embora. Sacou? A complexidade da coisa? É complexo, mas é simples, na verdade, né? Ninguém explica isso quando vai privatizar. Aproveita a raiva das pessoas com o poder público e acha que vai colocar tudo na mão do velho da van. E o velho da van vai resolver. Tá aí. Tá resolvendo assim, né? Não é o velho da van, claro. Mas podia ser também. Falhas de comunicação da Enel agravam danos aos consumidores. As falhas do sistema de comunicação da concessionária Enel com os consumidores de São Paulo agravam os danos provocados pelo apagão, segundo informam advogados da área do direito do consumidor. Elas alertam para o direito e ressarcimento por danos materiais e morais. Atenção! O Procon de São Paulo exigirá notificação
e explicações da Enel após a demora para restabelecer a energia. A notificação também buscará a resposta sobre a falta de clareza e eficiência no atendimento ao consumidor. Porque você liga lá, não tem ninguém para atender, gente. Porque você liga lá, tem meia dúzia de pessoas. Que, repito, em dias normais, serve. Em dias normais, não está acontecendo nada, daí vai ligar lá, meia dúzia de pessoas com dúvidas. Então, assim, tem a máquina funcionando no limite. No momento de uma emergência, que precisaria ter aqueles 30% a mais que eles demitiram, aqueles 30% não estão mais ali. Os outros farão o trabalho? Não farão. Se a pessoa tem que atender um telefone, é um telefone por vez só, né? Por enquanto, ainda não conseguimos aí ser mais eficientes do que isso, né? Informações desencontradas, prazos errados, ausência de previsões confiáveis sobre o retorno, tudo isso viola o Código de Defesa do Consumidor e as diretrizes da ANEEL. Esses erros no atendimento podem ser considerados um agravante para a reparação dos danos morais. A especialista em direito do consumidor Larissa Mendes complementa que os consumidores podem pleitear ressarcimento pelos danos materiais sofridos. Isso inclui o abatimento proporcional na fatura pelos dias sem energia e o reembolso por perdas como alimentos e medicamentos que estragaram por falta de refrigeração. Ou seja, terminando essa bagunça toda, procure um advogado e processe a Enel. Você tem direito a não pagar a energia do tempo que você ficou sem energia. Mas como assim? Se eu não estou gastando, eu não vou pagar. Não, você paga já sem gastar mesmo, né? Porque você tem taxa de administração, tem uma série de coisas que ela é dividida pelos 30 dias do mês. Então você está pagando, todo dia você paga, mesmo que você não usar. Se você desligar o contador da sua casa, você vai continuar pagando. Taxa mínima, uma série de coisas. Então você não precisa pagar isso e você pode sim pedir ressarcimento para a Enel em relação a alimentos estragados, né? E perdas de medicamentos também, muita gente depende de refrigeração para medicamentos, tá? E não está citado na matéria aqui, mas eventualmente também, se eletrodomésticos queimaram, porque a luz pode ir e voltar, ficar dando esses picos de luz e sobrecarregar a tensão da sua casa e queimar sua geladeira, televisão, videogame, sei lá o que, também isso você pode pedir ressarcimento. Vá atrás, não deixa barato para essa gente aí. Velas e cozinha na calçada, improviso e perdas de restaurantes no apagão, né? Claro, os restaurantes sofrem muito com isso, porque não conseguem nem entregar nada, né? A maior parte das coisas hoje depende fundamentalmente de energia elétrica, né? Perdas inevitáveis em diversas regiões de São Paulo. Apagão e prejuízos pressionam Nunes antes do primeiro debate no segundo turno. O primeiro debate no segundo turno entre o Ricardo Nunes e o Guilherme Boulos vai acontecer em meio ao apagão. Acontece hoje. Aliás, curiosamente, muita gente não vai conseguir ver porque não tem energia elétrica, né? O encontro é o da Bandeirantes, que vai ser na noite dessa segunda-feira. Caso um dos candidatos não participe, uma cadeira ficará vazia à amostra. A expectativa é que o embate seja permeado por críticas de Boulos sobre a falta de energia na capital paulista. Nunes deve se defender citando ações que vêm sendo adotadas para contornar o estrago do temporal, além de dizer que a concessão da empresa é federal. Veja que beleza, né? Culpa de quem, ô Gabriel? Do Lula, né? Ai. Tem um problema na sua vida, gente? Culpa o Lula, né? Faz. O PT, comunismo, né? É assim, né? PT, comunismo, Lula, Eu não. É federal. Tá igual o Sebastião Melo lá em Porto Alegre no debate, no último debate, antes do primeiro turno, né? Mas doutor, o senhor tem e a enchente aqui, e a enchente? O senhor não fez manutenção de dique, comporta, muro, casas de bombeamento para bombear a água para fora da cidade, nada disso. Obrigação disso, prefeitura, governo local. Tinha até um órgão para isso em Porto Alegre chamado DEP, que foi extinto na administração do Nelson Marquesan. Máquina enxuta, tá, gente? Enxutíssima máquina. Enxuta. Funcionando assim, né? Vamos acabar com os funcionários públicos. Vamos enxugar a máquina. Tá lá o resultado. O que o Sebastião Melo falou, Gabriel?
Não, o sistema quem construiu foi o governo federal nos anos 70. Culpa de quem, Gabriel? Do Lula, claro. Tá. Sua vida tá ruim. Né? A vida amorosa não tá legal. Lula. Vai. Cabe tudo ali, né, gente? Cabe tudo. Acho engraçado, Demore. Minha namorada terminou comigo logo no governo do amor. Culpa do Lula. Culpa do Lula. Claro. Você não tem o Lulinha da sorte. Distribuidoras vão emprestar funcionários para a Enel, reporta hoje aqui o Estadão. A empresa vai receber ajuda de 400 colaboradores na tentativa de retomar os serviços para 700 mil endereços. 400 funcionários, né? Trabalhadores, né? Colaborador, quem colabora de graça, né, Gabriel? Colaborador. É verdade. Recebe salário é trabalhador, né, gente? É colaborador. Colaborar, você colabora, assim, de vez em quando. Se é colaborador, o cara pode não ir trabalhar na segunda-feira, Gabriel? Empresa que tem colaborador, atenção. Se você é colaborador de uma empresa, você pode, por exemplo, não ir trabalhar na segunda-feira de manhã. Por que não veio trabalhar, José? Porque hoje eu decidi não colaborar. Hoje colaborem vocês. Amanhã talvez darei uma colaborada. Sandoval Araújo Feitosa Neto, presidente da ANEEL, considera a reação da Enel aquém das expectativas. E aí teremos aqui os 700 mil consumidores sem água, e sem energia elétrica, né? E aí distribuidoras de outras empresas do estado de São Paulo vão mandar funcionários para ajudar a Enel, né? Serão 400 trabalhadores emprestados de outras empresas para auxiliar no serviço. Por que isso, gente, está acontecendo? Tá aqui, ó. Não é porque tem nenhuma genialidade de quem sabia e falou, nem nada. Aliás, esse papo de, eu já sabia, eu já falei primeiro, isso aí também é coisa do século passado, né, gente? Não interessa. Quando você já falou primeiro, e já sabia, e já alertou, e o público acompanha você, o público sabe. Não precisa ficar falando isso também, né? Tá? É igual o exclusivo no jornalismo, né? Eu sempre fui muito contra o uso do exclusivo em raríssimas exceções, porque quando a matéria é exclusiva, as pessoas veem que é exclusiva, elas sabem, elas sentem, elas veem o tamanho da coisa, não precisa avisar. Tudo bem, tergiverso. Publicado pela Carta Capital, 6 de novembro do ano passado, ou seja, menos de um ano atrás, Enel cortou 36% do quadro de funcionários desde 2019. Alguma chance de dar certo isso? Bom, para a empresa deu super certo, né? Super. Balanço maravilhoso, né? Champanhes espocadas na Itália, né? Parabéns aos diretores que foram para o Brasil. Pegaram a empresa lá e enxugaram, né? Bota a funcionar com o mínimo possível. Você pega um carro, o Gabriel tem freio nas 4 rodas, né? Você deixa numa só, entendeu? Vai frear? Vai. Tô pegando o código agora. Pegou? Vamos enxugar a máquina. Afinal de contas, se você tirar 3 discos de freio do seu carro e deixar um só, na hora de trocar os discos, Gabriel, só tem um para trocar. Pastilha. Vai trocar só 2, né? Uma pastilha em cada lado da pinça. Se você deixar os 4 freios, você vai ter 8 pastilhas para trocar. Veja o gasto disso. Fluido de freio, eventualmente, pode gastar menos com fluido de freio. Né? Então, é uma economia, né, Gabriel? Não é uma economia? 4, para que 4? Um só. Vai frear? Vai frear. Mas demore com um disco só, uma roda só, vai frear e vai jogar o carro para o lado, né? Não, a 30 km por hora vai dar tudo certo. A 20 vai dar tudo certo. No dia a dia do trânsito, talvez o carro puxe um pouquinho assim, mas vai segurar, vai frear. E se tiver que frear de emergência, vai acontecer o quê? Vai dar problema, né? Mas a máquina está enxuta, viu, gente? Enxugou a máquina, viu? Enxugou a máquina. Tá assim, ó, tá incrível, tá ótima. Né? Porta, 4 portas. Pra quê, Gabriel? Bota uma porta só, Gabriel, no carro. Entra todo mundo pela mesma porta.
É manutenção a menos, gente. Pra que tanta porta num carro? Né? Tem mais porta do que carro no carro? Pra quê? Que exagero. Né? Não é assim a lógica? Farol, deixa um só. Vai iluminar igual, né? Ah, mas é menos eficiente. Bom, qual empresa que era mais eficiente? Antes de demitir 36% dos funcionários ou depois? Qual era mais eficiente? Entenderam o ponto de vista da eficiência? Eficiência para quem? Para a Enel, a empresa hoje está mais eficiente. Para o consumidor, não me parece. Empresa italiana adquiriu em 2018 73% das ações da estatal Eletropaulo, tornando-se acionista majoritária da companhia. Mandou 36% dos funcionários embora desde 2019, segundo informações de relatórios disponibilizados pela própria Enel ao mercado. Isso aqui não é a Carta Capital que está achando. Relatórios da empresa, que é obrigada a publicá-los no mercado, inclusive. Em 2019, a empresa tinha 23, quase 24 mil funcionários, entre próprios e terceirizados. O número passou para 15 mil no ano passado. Então, quase 10 mil pessoas mandadas embora, gente. Alguém em sã consciência acha que tinha 10 mil pessoas, com o perdão da palavra, Gabriel, você que é um jovem, Eu sou um jovem. coçando o saco sentado num escritório? Ai, pode ter gente coçando o saco? Pode, em toda empresa tem gente coçando o saco. Nas privadas também, né? O pessoal só olha para a empresa pública, né? Na empresa privada também tem gente coçando o saco, eventualmente. Mas não é o mais comum é faltar gente para fazer o trabalho. Em públicas e privadas. Quase 10 mil pessoas mandadas embora. Quando caía o mundo e precisar dessa gente, essa gente não existe mais. Aí vocês viram a diferença? Quantos trabalhadores serão enviados de outras concessionárias para ajudar a Enel nessa emergência, gente? Quantos que eu acabei de ler a notícia aí? 400. 400. A gente está falando de quase 10 mil que foram mandados embora. É efeito placebo, né? Esses 400, você sabe, né? Não vai adiantar nada. Porque até sair, deslocar, entender, se comunicar com a empresa e saber em que área vai atuar, e quem é chefe de quem manda, quem não manda, aí chega lá, os caras não se gostam, não topam com a cara, aí um senta lá, e outro vai fumar um cigarro, e outro não sei o que. Placebo, tá? Placebo. Vai ajudar a cortar a meia dúzia de árvore ali. Ligar 2 fios. Tá? E isso não tem nada a ver com os trabalhadores que estão indo para lá. Eu tô falando desse sistema todo. É um esquema. Isso aqui é um esquema. Então tá aí a máquina enxuta, viu, galera? São Paulo vai continuar nas escuras por tempo indeterminado, disse a Enel. O presidente da Enel no Brasil, Guilherme Lencastre, afirmou que não pode dar previsão aos moradores da capital que estão ainda sem luz. Em entrevista coletiva no domingo, também estabeleceu prioridades como clientes vitais e de serviços essenciais, ou seja, hospitais, clínicas, escolas, enfim, né? Que depende de energia elétrica para manter pessoas vivas, basicamente, né? Uso de respiradores, refrigeração de medicamento, cirurgias, uma série de coisas. Disse ele, eu não consigo dar previsão de qual dia ou quanto tempo a gente vai restabelecer a energia. A gente vai atuar para que isso aconteça de forma mais rápida possível. Nosso foco é no cliente, não é mentira. As nossas priorizações são os clientes vitais, mentira. Clientes de serviços essenciais, falso, por exemplo, para não ter falta de água. Porque também falta água nessas horas, porque a água precisa de estações de bombeamento que funcionam com energia elétrica. E uma coisa leva a outra. Afirmou que a Enel presta ajuda para hospitais, incluindo a facilidade posta por alguns que têm seus próprios geradores. A operação hoje tem uma dimensão e complexidade com as novas equipes entrando. Acabei de falar, vai entrar a equipe nova agora, gente, 400 pessoas, para se comunicar dentro de uma outra empresa, os caras que não são nem funcionários da empresa. Esquece. É muito difícil dar a previsão. Eu sei que todos os clientes pedem isso, mas a gente não pode dar uma previsão nesse momento, disse a imprensa. Portanto, meus amigos em São Paulo, boa sorte. São Paulo tem mais pessoas sem luz do que a Flórida depois do furacão, reportou o ICL Notícias no final de semana, no dia 12, no sábado, né?
O temporal que abateu a cidade de São Paulo na noite de sexta-feira deixou mais pessoas sem energia elétrica do que o furacão Milton quando atingiu o estado da Flórida. O Milton, de categoria 3, foi classificado por autoridades meteorológicas dos Estados Unidos como extremamente perigoso. De acordo com nota da empresa concessionária Enel, o fornecimento de energia elétrica foi interrompido e ainda não havia retornado, isso ainda no sábado, para 1,5 milhão de consumidores, o que equivale a cerca de 18% do total de clientes da distribuidora em sua área de concessão. No mesmo horário, segundo o site de monitoramento dos Estados Unidos Power Outage, o número de clientes sem energia na Flórida estava abaixo de 1,4 milhão. No pico da falta de luz durante a passagem do furacão, a Flórida teve mais de 4 milhões de clientes sem serviço, né? Portanto, o furacão que passou ali, arrebentou com tudo. São Paulo teve aí, foi intenso, claro, não estou dizendo que não foi intenso, mas para quem mora em São Paulo e acompanhou sabe, foi 30 minutos, 30, 40 minutos, e o caos estava instaurado. Eu fico imaginando se o furacão Milton, em São Paulo a gente tem o furacão Nunes, né? Esse aí foi o furacão Nunes. Se tiver o furacão Milton em São Paulo, o São Paulo fica assim 3 anos sem luz. Dá para fazer uma média mais ou menos aí, né? 3 anos sem luz. Eu diria até que a Enel abandona, passa o cadeado na sede e vai embora, volta para Itália. E o Estado vai ressarcir ela ainda, que eu não duvido, né? Aí pega o contrato de concessão, o equilíbrio econômico, financeiro do contrato, tem tudo isso ainda. A gente viu essa discussão do aeroporto de Porto Alegre aqui, tá? É a mesma coisa. Mesma coisa. Os caras fazem o mínimo, querem lucrar o máximo e no limite abandona o barco e ainda vai pegar e vai ter jornalista que vai apoiar e vai achar ótimo, né? A concessão, o equilíbrio econômico financeiro e R$1 bilhão para cá e R$1 bilhão para lá e um dinheiro para ali, um dinheiro para lá. Um país assim muito bem aculturado nessa história da concessão, nós brasileiros, né? Um país muito bom, muito bom. O Nunes confirmou a presença no debate da Band hoje, tá? O Nunes que não foi no debate que teve, se não me engano, na Rádio CBN, né? Foi só o Boulos, a cadeira ficou vazia. Havia expectativa de que não participasse de debates no primeiro turno, mas escolheu participar de alguns debates. Band, TV Globo e, se não me engano, SBT. Tem um terceiro aí. Por enquanto, o Nunes confirmou presença nesses 3. Então, hoje, debate lá na Bandeirantes. Que horas vai ser esse negócio aqui? 10h30 da noite. Bom, vamos lá para as últimas notícias do dia. Tem uma repercussão nas redes sociais da decepção bolsonarista com o Bolsonaro. Isso aqui é uma análise do Pedro Barciela. Fez uma análise de vários comentários nas redes sociais aí, né? Usando ciência de dados, claro, né? Para mostrar como essa quizumba toda aí de Marçal e Malafaia e Tarcísio e Kassab, e campanha do Nunes, e vai para lá e vai para cá e bota um pé numa canoa e um pé na outra e pá, não sei o quê. Tem uma análise para entender como uma parte importante da base bolsonarista, popular, do povo, né, avaliou a atuação do próprio Bolsonaro nessas eleições. Pesquisa Quest, Marçal surge como opção da direita em 2026 à frente de Tarcísio. Lula aparece em primeiro lugar. Saiu uma pesquisa Quest mostrando aí, né, no rescaldo da eleição, que o Marçal está em segundo lugar da intenção de voto, né? Caso o Bolsonaro não seja candidato, quem é o candidato mais forte contra Lula? Por enquanto, temos aqui cadê o Marçal aqui? Apareceu aqui. 15%. O Tarcísio com 13% e a Michelle com 12%. Tem um problema nisso porque o Marçal acabou de sair de uma campanha, né, gente? Então, esse dado não está o nome dele não está em igualdade de condições de disputa com outros, porque ele acabou de ficar 40 dias enchendo o saco de todo mundo na internet, na televisão e tal. Então tem uma super exposição da imagem do cara. É claro que vai aparecer, isso é natural, tem que esperar agora decantar e tal, né? Numa situação diferente dessa, então não espanta. Não me espanta se aparecer lá na frente também como um dos principais candidatos, só estou dizendo que tem que levar em consideração esse caso, né?
A BBC News Brasil fez uma matéria bem interessante mesmo. Para onde vai o voto da Marçalândia no segundo turno? O sistema não vai fazer nada por você. A BBC, o repórter Leandro Machado, foi lá para as zonas em que o Marçal fez mais votos e foi ouvir as pessoas para entender por que você vota nesse cara e, na ausência dele, em quem você vai votar. E, para surpresa de 0 pessoas, o que mais aparece é o sentimento antissistema, né? O poder público não serve para nada, não vai fazer nada por você, só cobra imposto e não entrega nada. E aí o Marçal, ele é um cara fora da política. Veja só, Bolsonaro 2018, né? Hein? Berlusconi 2006. Berlusconi 2006. Esse é o pai de todos da extrema-direita, e pouco falado, né? Fora do sistema, já tem dinheiro suficiente e não precisa, então não vai roubar. É toda bobajada que a gente viu. O Maluf também tinha dinheiro suficiente e não ia roubar, né, gente? O Berlusconi também tinha dinheiro suficiente e não ia roubar. É todos eles. Todos eles. Mas o papo é o mesmo. Eu me teletransporto para Roma 2008, quando eu morava lá, acompanhando a política local. É a mesma coisa, é idêntico, é impressionante. Papo anticomunista, tudo isso tinha na Itália na época também, com o Berlusconi. Anticomunismo, falava pra caramba. Eu já sou rico, então não preciso roubar, o meu interesse é só a população. Eu sou de fora do sistema, o sistema tá todo quebrado e eu vou consertar. Eu sou um empresário bem sucedido e sei administrar as coisas, a mesma coisa que aparece aqui sobre Marçal também, da boca da população. Mesma coisa, mesmíssima coisa. Então, super interessante. A matéria está lá na BBC News Brasil. Eu acho que por hoje é isso. Olha só, eu tenho umas coisas que ficaram para trás aqui que eu quero trazer amanhã, super interessantes, mas não vai dar tempo, tá? Então, ó, o programa tá acabando. Tá acabando. A gente vai ter um evento essa semana, rapidamente aqui, o Gabriel, coloca pra gente que dia vai ser o debate. Temos um debate sobre os rumos da esquerda brasileira, aqui no ICL, que vai acontecer, se eu não me engano, na quarta-feira, né, o Gabriel? E qual é o link? O Gabriel não separou a máscara, né? Falou que tinha separado, Gabriel. Não separou. Deixa eu pegar aqui rapidinho, peraí. Teremos um debate importante sobre os rumos da esquerda brasileira. Várias personalidades já confirmaram aí, né? Pessoas importantes que debatem o campo da esquerda, né? Quarta-feira. Quarta-feira, que horas? Quarta-feira, às 8 horas da noite. Quarta-feira, 8 horas da noite, vai ser transmitido ao vivo nos canais do ICL. A gente vai ter um debate sobre os rumos da esquerda brasileira, sobre tudo isso que a gente está falando aqui, né? O que tem que ser feito, como é que a gente chega de novo na população, como é que comunica, se não comunica, se o momento é o momento da extrema-direita, se o caminho é pela via eleitoral das democracias burguesas liberais, ou se vamos pegar as armas e fazer uma revolução, né? Tudo isso, Gabriel, tudo isso estará na mesa, né? Na quarta-feira, 8 horas da noite, nos canais do ICL, vai ter Manuela Dávila, vai ter Vladimir Safatli, Lindbergh Farias, quem mais tá dos nomes aí pra gente falar, Gabriel? Leonardo Péricles, o Léo Péricles, Renato Freitas, o Renatão Freitas, meu amigo, querido, amado, Gessé, o Márcia Tiburi. Então vai ter uma galera debatendo aí na quarta-feira. Vai ser ao vivo aqui no ICL. Amanhã eu dou mais detalhes sobre isso e coloco todos os nomes. Acho que estou esquecendo de alguém aí, mas tudo bem. Amanhã a gente organiza aqui, tá? Mas prepare-se. O link é icl.com.br/debate. icl.com.br/debate. Vai ser ao vivo, online, gratuito, tá? Um mega evento cabeção pra gente pensar aí os rumos da esquerda brasileira. Tá bom? É isso. Um beijo. Até amanhã. Tchau. Tem algumas aulas que acabam virando referência, viram marcos em determinado assunto. E a gente deu uma aula que as pessoas classificaram como um divisor de águas nesse assunto, educação financeira. Um passo a passo, simples e prático, que mostrou para todo mundo o que fazer para caminhar para esse equilíbrio da vida financeira. As pessoas ficaram encantadas e muita gente pediu para poder assistir de novo, para fazer anotações e para poder convidar outras pessoas para assistir também. Se você
você não assistiu essa aula ou quer assistir de novo, uma notícia maravilhosa. A gente liberou o replay, mas liberou por pouquíssimo tempo. E no final da aula, todos os presentes que a gente preparou para quem assistir vão estar lá. Para você também que vai assistir o replay, tá bom? Corre lá, antes que saia do ar.